Os irmãos, por favor, não se escandalizem com o tema daquilo que o Senhor, sempre que nós pregamos aqui, é algo que nós recebemos do Senhor, é algo que entendemos assim, coisa que fala o nosso coração. E então, o tema da nossa mensagem é o diagnóstico de uma igreja indigesta. Irmão, por favor, não se escandalize, tá? Mas nós vamos entender acompanhando a leitura do texto. E foi Jesus quem falou para o apóstolo João para que ele encaminhasse. Esta é a 7ª carta a uma das igrejas da Ásia Menor, a igreja de Laodiceia. Na minha versão da NVI, então, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. É o próprio Senhor Jesus se identificando. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Há uma exclamação aqui. Assim, porque você é morno e não é frio nem quente, aqui está o tema da mensagem da igreja indigesta: estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos, poder enxergar. Repreenda e disciplina aquele a quem amo, aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amado, você é livre para dar glórias ao Senhor. Eu não sei o que o Senhor fala no seu coração, mas para mim é tremendo o que o Senhor diz aqui. Essa carta é uma carta que tem um teor pessoal. Ela é dirigida à igreja, mas o tratamento que o Senhor dá é individualizado aos membros da igreja. Então, vocês podem encontrar e dar vários temas aqui ao texto. O tema que o Senhor colocou no nosso coração, o diagnóstico que Jesus faz das igrejas, especificamente a esta igreja em Laodiceia. Minha percepção é o diagnóstico de uma igreja indigesta. Por quê? Porque esta igreja fez concepções erradas. E o nosso objetivo com a misericórdia e direção do Senhor é mostrar que esta igreja tem um formato externo, atraente, bom, mas ela está doente espiritualmente falando, ela está radicalmente equivocada. É uma igreja que está equivocada nos seus valores. Por isso ela se mostra como uma igreja indefinida. Ela não é fria e ela não é quente. O Senhor a caracteriza como uma igreja morna. Então, em outras palavras, é uma igreja que precisa se definir diante do Senhor. E às vezes me impressiona, porque nós temos na nossa condição humana, nós somos muitas das vezes vulneráveis e cometemos na nossa fraqueza como que desavisados, desativos, e tomamos atitudes como que
equivocadas, né? E a princípio, se você olhar o contexto da igreja, é uma igreja que, à primeira vista, tem muitos atrativos e que eu, pessoalmente, gostaria de fazer parte dela. Pelo seu formato, pela sua riqueza, pela sua aparência, de tempo, de recursos que ela mostra. Mas, ao conhecer a vida espiritual de cada um, eu quero deixar aqui uma pergunta, antes de discutir aqui com os irmãos, se é que eu posso dizer assim, gostaria muito de interagir com os irmãos. Você gostaria de fazer parte dessa igreja? Sim? Não? É um caso a se pensar? Eu prefiro ficar com essa última opção. É um caso a se pensar. Vamos avaliar. Por que uma igreja indigesta? Em primeiro lugar, ela é uma igreja indigesta porque ela não corresponde aquilo que o Senhor almeja para a sua igreja, aquilo que o Senhor almeja para nós. O texto começa dizendo assim: estas são as palavras do Amém. Quem é o Amém aqui? É o Senhor Jesus se identificando. Essa palavra Amém, nós estamos habituados a falar, né? Quando há acordo entre nós, então se diz Amém. É isso? Não tem nada de errado. Eu tive procurando conhecer porque esta afirmativa, esta nota de identificação, estas são as palavras do Amém. E literalmente a palavra Amém não foi traduzida do hebraico para o grego e do grego para o português. Mas aqui, entre alguns significados que ela traz, um dos significados original é que é o sentido daquele que cuida de. E ainda mais, cuida porque está qualificado para isto. Qualificado porque é alguém que é sólido, firme e pode cuidar no sentido de conduzir a uma edificação. Isso não é muito bonito? Então, são as palavras do Amém. Em segundo lugar, a testemunha fiel e verdadeira. A testemunha fiel e verdadeira. Lá em João 14,6, o Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A testemunha fiel e verdadeira. Não tem como mentir. O seu caráter é completo, perfeito, verdadeiro. Não há outro caminho para o céu. É a testemunha fiel e verdadeira. Queridos, é um prazer, é uma delícia você se alimentar dessas coisas que vai além da letra. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Ele não é a criação de Deus, mas ele fez parte lá no início, e está sobre ele a responsabilidade de sustentar as coisas que foram criadas. Ele estava lá no início, quando todas as coisas foram criadas. Ele fez parte desta criação. Essa palavra também está relacionada àquela palavra lá do apóstolo Paulo aos Colossenses 1, versículo 15, até o 18, e eu quero, apesar do tempo que corre rapidamente, mostrar isso para os irmãos, porque o apóstolo Paulo diz assim: ele é a imagem do Deus invisível. Essa é a revelação de Deus materializada, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra,
as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Então, este é o Senhor que se identifica a igreja e dá um diagnóstico da igreja. Então, a testemunha fiel é verdadeira, o soberano da criação de Deus. Então, a partir dessa identificação sucinta, nós não temos como, assim, expandir mais tudo que está retido aqui. Ele se dirige à igreja com uma revelação: conheço as tuas obras, sei que você não é frio e nem quente. Então ele vai dar o diagnóstico de uma igreja indigesta, porque não corresponde àquilo que essa igreja pensa que é, mas não é, e não tem como esconder do Senhor. Ele então diz que é uma igreja que não é quente e nem fria. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-la da minha boca. Laodiceia ficava numa região, eu creio, das mais ricas do Império Romano. E uma coisa que me chama a atenção, se os irmãos começarem a fazer um estudo desde a primeira carta até aqui, os irmãos vão ver que o Senhor, depois de se identificar a essas igrejas, ele vai levantar alguma nota de elogio, alguma coisa boa nas 6 primeiras igrejas. Mas é impressionante que esta igreja, o Senhor já vai direto à queixa que ele levanta no diagnóstico que ele deixa. Ele não tem nada para elogiar. Então, eu creio que se eu fosse membro dessa igreja, como servo do Senhor, eu seria impelido a me quebrantar, a sentir um mal-estar, a me entristecer diante do Senhor, por aquilo que o Senhor mostra dessa igreja. Será que não há nada de bom nessa igreja? O Senhor está dizendo, à primeira vista não. Não tem um elogio a fazer. Os psicólogos gostam de exaltar o lado positivo. É bom, né? Ter qualidade nas pessoas. Até para a gente isso faz bem, traz alegria. Eu imagino o coração do Senhor, se é que eu posso dizer assim, uma linguagem bem do nosso coloquial, que mal-estar, que desgosto para o Senhor ao diagnosticar essa igreja, a igreja. Ele está na sua queixa falando da letargia espiritual. Ela não é fria, também não é quente. Como fria, se ela pelo menos fosse fria, seria uma igreja diferente, sem manifestações espirituais. Se ela fosse uma igreja quente, era uma igreja, imaginamos, cheia de fervor espiritual. Ela não é nem uma coisa nem outra, ela é morna. O Senhor está se valendo de recursos naturais daquela região. Havia uma cidade chamada Hierápolis, que ficava perto de Laodiceia, e Laodiceia ficava ao lado de um rio. Eu não consegui descobrir qual era o nome desse rio, mas ficava também no eixo de 3 estradas muito importantes, porque eram estradas que davam acesso a Roma.
Então era uma cidade muito importante naquele contexto. Uma cidade de viajantes, uma cidade transitória. Depois os irmãos vão saber mais, porque o Senhor usa essa linguagem. E os viajantes então vinham e descobriram que em Hierápolis havia, como é que se diz? Onde há água mineral? Fontes, né? Fontes de água mineral. E os viajantes que andavam, que eram estradas desertas, empoeiradas, não tinham carro com ar refrigerado, como nós temos hoje, não tinha os asfaltos aí, né, com alta tecnologia. Então muitas das vezes eram nas carroças, nas carruagens, respirando e comendo poeira. Então os viajantes chegavam aí sedentos, e eles viam aquela água cristalina e iam beber aquela água. E quando eles ingeriam a água não era fria, não era geladinha como é comum a água mineral, embora haja fontes com água quente também. Mas também não era quente, era uma água morna, muito desfavorável para quem está sedento, não é? Eu fiquei pensando, por exemplo, eu já tive o desconforto de, num prato de comida apetitoso, encontrar uma mosca bem ali no meio da comida. Isso é atrativo, não é? Claro, não, né? Você imagina uma barata no prato de comida, uma mosca, né? Um cabelo lá no copo d'água, sei lá, você pode imaginar mil coisas. Então, é muito natural que você bote tudo para fora. E Jesus está mostrando isso de maneira muito forte, para mostrar o seu descontentamento com aquela igreja. Porque apesar de tudo, vamos trazer isso para o lado espiritual. Jesus está, como quer dizer, a igreja, a sua igreja. Os viajantes deste mundo vão passar por aqui sedentos e famintos. Naturalmente que eles já ouviram falar que na igreja do Senhor se prega o amor, a gente encontra alguma coisa que satisfaz a nossa sede espiritual, a nossa fome. Então os viajantes, as pessoas estão passando por aí, as multidões, e Jesus está falando à sua igreja: o que é que vocês estão oferecendo aos sedentos? O que é que os visitantes que vêm de fora estão encontrando? Água suja e inadequada para a sede? Alimento impróprio para quem está com fome? É isso que Jesus está falando, pegando os exemplos de coisas bem naturais para que a igreja possa assim entender. Então daí uma igreja indigesta, porque o Senhor não quer que a sua igreja seja um grupo de pessoas que se reúnem num templo suntuoso, cheia de recursos, mas aonde as pessoas entram e saem vazias. Não é isso que o Senhor quer da sua igreja. Esta não caracteriza a igreja do Senhor. Porque o Senhor quer que, como o filme que nós vimos aqui sobre missões, que a sua igreja tenha uma palavra, tenha uma mensagem, tenha algo a oferecer àqueles que se achegam sedentos e famintos, e aqui encontrem água cristalina que venha da fonte e alimento sólido para os que estão desnutridos. Eu creio que não é difícil de entender isso.
E quando essa igreja, então, se alimentar-se do Senhor, ela também terá alguma coisa a oferecer para aqueles que procurarem por ela. Já citei aqui algumas vezes uma historinha que eu ouvi, uma ilustração, uma ideia sobre o evangelista, né? Quem é o evangelista? Então, eu não sei quem é o autor desse pensamento, mas é uma coisa interessante. Alguém disse que o evangelista é aquele que é como um faminto que fala para outro faminto que ele encontrou pão para se alimentar. Ele deixou de ser faminto, ele está alimentado e agora ele sabe indicar aos famintos aonde encontrar pão para a sua alimentação. A igreja deve ser um lugar assim, um lugar de famintos que se alimentam do Senhor e podem dizer a outros famintos: eu encontrei o verdadeiro pão da vida. Amém? Em segundo lugar, queridos, uma igreja indigesta, porque errou nos critérios de avaliação e conceitos. Se os irmãos quiserem observar comigo, à medida em que o Senhor vai falando dessa igreja, eu já citei os versículos de 14 a 16. No final do 16 ele diz: estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E aí ele cita aquilo que vai no coração daquela igreja. Você diz, e veja aqui o pronome aqui, e o verbo está no tempo pessoal, né? Posso dizer assim? Singular. Né? Você diz, dirige ao indivíduo: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Pensamento da igreja. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Diz versículo 17. Então, uma igreja que estava equivocada, errou nos critérios de avaliação, de valores. Ela diz que está rica e não precisa de nada, e o Senhor diz: não reconhece. Não reconhece. Falem comigo. Reconhece. Eu preciso reconhecer. A igreja não reconhecia. Por quê? Estava insensível. O coração endureceu. Se, como que diz, montou em suas próprias convicções. Era uma cidade rica, porque ali havia pelo menos 3 fontes de riquezas. Era uma igreja, uma cidade onde tinha um centro bancários, guarda de valores, ali havia minerais, exploração de ouro. Era uma cidade que produzia, tinha produção de tecelagem, produzia linhos e lãs, tapetes famosos, o pessoal daquele tempo, até hoje, né, os árabes, enfim, eles valorizam, até onde eu sei, tapetes, essas coisas, né? E lá era uma cidade produtora de tapetes. E também era um centro cultural, onde havia uma faculdade de medicina e havia ali uma produção de unguento, de colírio, porque havia muita poeira nas estradas. Os viajantes, eles tinham um problema de visão. Então eles encontravam ali bons médicos, bons oftalmos, né? E bons colírios para aliviar a poeira, a ardência da vista, né? E então era uma cidade independente, tinha vida própria, ela não dependia dos recursos do Império Romano para sobreviver. Você imagina? Quem não gostaria de fazer parte de uma igreja dessa, hein? Precisa de uma verba para reformar o santuário? Fala com a tesoureira. Ô tesoureiro, nenhuma dificuldade.
um ônibus para transportar os irmãos, nenhum problema. É só pegar o dinheiro e escolher o melhor. Gente, nada contra isso. Quisera eu. Me ajudem a orar. Dá-nos riquezas, Senhor, e sabedoria, para que a gente não seja dominado pela riqueza, mas pelo Senhor da riqueza, né? Para que a riqueza esteja a nosso favor e a serviço do Senhor. Alguém já disse que nós vivemos um tempo onde as pessoas usam outras pessoas para conseguir coisas, ao invés de usar as coisas, os objetos, para conseguir pessoas. Há uma inversão de valores, mas isso já não é do nosso tempo, né? Isso já se arrasta desde aqueles tempos, dessa inversão de valores. E o Senhor nos recomenda, como fala para eles, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Eu quero abrir aqui um parênteses, embora eu esteja aqui preocupado com o tempo. Os irmãos continuem orando por mim para que eu tenha o poder de síntese e os irmãos tenham paciência comigo. Amém? Quando eu vim para essa igreja, às vezes eu fico com a Alice, com alguns irmãos, que eu aqui caí como que de paraquedas, meio como que um abortivo, né? Mas antes de vir para aqui, quando nós voltamos de Pinheiral, até para o Rio, nós visitamos alguma igreja, porque na minha cabeça a gente deve fazer parte de uma igreja perto da nossa casa. E nós andamos procurando uma igreja perto da nossa casa. E andamos visitando algumas igrejas. E depois de não encontrar aquilo que a gente estava buscando, domingo nós viemos aqui pela manhã. E parece que a gente encontrou, parece não, com certeza, a gente encontrou água de boa qualidade e comida também de boa qualidade. E viemos a primeira, viemos a segunda, a terceira. Conversei com o pastor Paulo, ele teve a coragem de me aceitar e estamos aqui até hoje. E às vezes alguém me pergunta, às vezes por aí, você ainda está em São Francisco? Sim, eu estou e não tenho pretensão de sair, até que o Senhor mude alguma coisa. Às vezes as pessoas perguntam, você ainda trabalha lá no Rei dos Queijos? Sim, ainda trabalho, não tenho pretensão de sair, a menos que eles me mandem embora. Porque eu gosto de lá, eu gosto daqui. Por que eu gosto daqui? Ontem me impressionou os testemunhos que eu vi da tia Wanda. A tia Wanda não falava muito, talvez não tivesse assim grande destaque, mas ela cativava o nosso coração. Ela mexia com o nosso sentimento. E eu não sei, eu gosto daqui, porque a gente sente esse carinho, esse amor, essa coisa que é próprio de uma igreja que não tem esse diagnóstico. Então, quando eu estou falando assim, eu fiquei pensando com o Senhor, eu não sei por que o Senhor está me dando essa palavra, mas fala no meu coração. Mas eu não vejo isso na nossa igreja. Possivelmente o Senhor ia encontrar aqui, ia fazer muitos elogios, mas naturalmente que ia levantar também aqui alguma queixa e recomendar algumas mudanças. Mas eu, ao pregar essa palavra, ao trazer essa palavra para os irmãos, eu confesso que eu não vejo isso aqui, porque senão possivelmente eu não teria sido atraído para aqui. Mas quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor falou para aquela igreja, não reconhece. Quantas vezes nós somos insensíveis a certas circunstâncias.
E às vezes o Senhor permite a gente dar a cabeçada, até que a gente reconheça. Aquela igreja era rica, achava que de nada tinha falta, e o Senhor olha para ela e diz que ela é miserável, digna de compaixão, pobre, cego e nu. O Senhor está falando, pegando todos os recursos que eles conheciam, porque tinham, para mostrar para aqueles irmãos que nada daquilo tem valor diante do Senhor, se a riqueza que não perece estiver em primeiro lugar. O Senhor fala lá para a igreja em Esmirna, os irmãos podem conferir comigo, Apocalipse 2:9. Aquela era uma igreja pobre. O Senhor diz mesmo: vocês são pobres, conheçam as suas obras. Aliás, cadê? O anjo da igreja em Esmirna escreve: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheça as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheça a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Era uma igreja dividida, mas uma igreja composta de irmãos materialmente falando pobre, mas o Senhor conhecia a fidelidade daquela igreja. E o Senhor diz: olha, apesar da pobreza material, vocês são ricos. Lá em Tiago 2, no versículo 5, o Senhor fala através do apóstolo Tiago, e ele diz que o Senhor escolheu aos pobres para serem ricos na fé, e a estes o Senhor dará o seu reino. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Diz Tiago 2:5. Volto a dizer, se o Senhor quiser me encher de bens materiais, peço que Ele prepare o meu coração, porque eu gostaria muito, mas não quero reter para mim mesmo, e nem que isso se torne uma arma contra mim, como eu quero também para os irmãos e para a igreja. O Senhor diz que esta igreja é digna de compaixão. Ela precisa se enriquecer da graça de Deus. Ela precisa ter os seus olhos abertos, apesar de todos os recursos que a medicina tinha para oferecer aos moradores daquele lugar. Apesar de toda a riqueza e beleza no vestuário, ela estava nua diante do Senhor, que nada pode esconder o Senhor. Então, qual é o conselho do Senhor? Como resolver essa questão? Terceiro e último ponto. Uma igreja indigesta, porque ainda não aprendeu a se relacionar com as coisas espirituais e com as coisas materiais. Por isso, uma igreja que está indefinida e precisa se definir. Por isso, uma igreja indigesta, e segundo o conselho do Senhor, precisa deixar de ser indigesta. E como fazer? O Senhor tem um conselho. Versículo 18. Dou-lhes este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo. Por que o Senhor diz assim? Compre de mim. Eu falei das riquezas desta cidade, falei de três coisas. Há uma quarta. Era uma cidade também que tinha um grande centro comercial e administrativo. Eu acho que eu não tinha falado isso. Então era uma cidade de mercadores. E o Senhor agora se apresenta como mercador. Ele quer negociar com a sua igreja. Eu, como vendedor, gosto dessa linguagem. O Senhor está nos convidando a negociar com. Comprem comigo, negociem comigo, façam bons negócios.
Senhor é um estratégico comerciante. E olha que ele tem riquezas, hein? Vocês duvidam? Dou-lhes este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir sua vergonha e nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Talvez isso não sei como isso chega ao seu entendimento, mas no contexto em que ele fala aquela igreja, misericórdia, porque o Senhor estava dando como que um checkmate para aquela igreja, como quer dizer, basta, vocês estão radicalmente equivocados com os valores que vocês adotaram. E ele continua, versículo 19: repreendo e disciplino a quem eu amo. Por isso que ele está no versículo 17, que a igreja é miserável e digna de compaixão. O que ela está falando para a igreja? Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. A igreja não percebia a compaixão que o Senhor estava ali chamando e pedindo à igreja para acordar, porque ele queria derramar sobre ela a sua compaixão. A igreja que se achava rica era miserável. A igreja que tinha tinha produção de colírio e bons médicos, continuava cega espiritualmente falando. A igreja que produzia o melhor vinho estava nua diante do Senhor, porque não estava revestida da santidade do Senhor. Ele fala em roupas brancas. Então ele recomenda a igreja: repreenda e disciplina aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. E olha aqui, versículo 20, para fechar esse ponto: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está falando isso porque lá no versículo 17, como já citamos, ela diz na segunda parte, a parte B: não preciso de nada. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Eis que estou à porta e bato. A igreja estava tão cheia de si mesmo, no seu orgulho material, na sua arrogância, que ela achava que nem o Senhor a precisava. Pasmem, é isso mesmo, pastor? E aqui quem se humilha a princípio não é a igreja, é o Senhor. O Senhor está como quer dizer: eu estou batendo na porta e vocês não me deixam entrar. Já contei aqui a história de um negro. Vocês irmãos sabem que, não sei como está hoje, mas o americano é racista, né? E lá tem a igreja dos ricos, ou melhor, dos negros e dos brancos. Então diz que um homem negro, foi uma igreja muito bonita, aquele culto, imagina aquele louvor, aquela adoração, enfim, aquela coisa que enche os olhos. E esse homem então começou a visitar aquela igreja. E chegou para a direção da igreja e manifestou o seu desejo de filiar-se àquela igreja. E ele ouviu a seguinte recomendação: vai para casa e ora mais um pouco e depois você nos procura. E aquele irmão foi, orou, voltou. E falou à direção da igreja: já orei bastante. E o desejo continua o mesmo, tornar membro dessa igreja. E a pessoa que atendia o irmão recomendou novamente: então vai orar mais um pouco. E o irmão foi orar. E orou, e orou, e orou, e o Senhor respondeu. O Senhor falou ao coração dele. Sabe o que o Senhor falou para aquele irmão? Olha, não vai para aquela igreja não.
procura uma outra, porque nem eu estou tendo oportunidade de entrar naquela igreja. Não vai para uma igreja onde eu me faço presente. É isso que o Senhor está fazendo aqui. Aquele irmão voltou lá na igreja, porque ele gostava daquela igreja. E a pessoa então perguntou: e aí, o Senhor já te respondeu? Ele disse: sim, o Senhor já me respondeu. O que ele disse? Ele me disse que nem ele está tendo a oportunidade de entrar nessa igreja, mandou que eu procurasse outra. Que essa não seja a nossa igreja, que essa não seja a sua, a minha, a nossa igreja. O Senhor está falando para os irmãos de Laodiceia: eis que eu estou à porta e bato. Sabem o que quer dizer? Nem eu estou tendo oportunidade de entrar nessa igreja. O que os visitantes vão fazer nessa igreja? O que eles vão encontrar nessa igreja se nem o Senhor se faz presente? E ele disse que olha que ele está falando isso no tratamento pessoal, como eu disse no início. A gente cita esse versículo, né, para os não crentes, para evangelizar. Mas esse versículo, ele é à primeira vista, não que isso não tenha valor e não tenha base bíblica, mas à primeira vista é para os crentes, é para nós. Sabe, meu irmão, eu e você a cada dia devemos receber o diagnóstico do Senhor e consultar o nosso íntimo. O Senhor tem vez no meu coração, Ele tem a oportunidade de entrar no meu coração. Será que o diagnóstico se torna indigesto ao paladar do Senhor? Ele deixa conselho para a sua igreja: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, lembra do primeiro cântico que nós cantamos? Eu me alegrei quando vi a relação do culto, porque eu tinha outros esboços e o Senhor me fixou nesse. E eu acho que tem tudo a ver com o primeiro cântico, não sei se não se lembra. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E o Senhor diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Ao vencedor. A vida cristã é uma vida de batalha, de lutas constantes. Para essa igreja, ela precisava lutar contra ela mesma, romper com esses valores, se render aos pés do Senhor. E por isso ele diz: não reconhece, precisa reconhecer. Ao vencedor, aquele que vencer essas barreiras, lutando com o Senhor, favoravelmente ao Senhor, o Senhor tem promessa: sentar-se com ele no trono, onde ele diz que ele também venceu. Assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido, meu tempo já acabou. Quero concluir. Nós vimos 3 coisas que caracterizam uma igreja indigesta. Em primeiro lugar, ela não corresponde àquilo que o Senhor espera dela. Em segundo lugar, ela faz avaliações, tem valores errados daquilo que o Senhor revela. Em terceiro e último lugar, ela é indigesta porque ainda não aprendeu a se relacionar com valores, riquezas espirituais, valores e riquezas materiais. Valores e riquezas espirituais deve ser o nosso desafio a cada dia, para que com essas riquezas o Senhor seja o primeiro, as riquezas materiais estejam a nosso serviço, a serviço da igreja e a serviço do reino, dirigido e com a bênção do Senhor. Então vai ser muito prazeroso para mim, para você e para todos nós, e para sobretudo, porque essa é a proposta do Senhor para a sua igreja. Uma igreja de portas abertas, uma igreja de portas abertas, com o coração aberto. Estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, o Senhor vai entrar e vai atrair visitantes, transeuntes, peregrinos, sedentos, sujos, empoeirados, famintos, em busca de água cristalina que não seja morna, quando a necessidade é sede, alimento quando a necessidade é fome. É
É isso que o Senhor quer fazer da sua igreja. Uma igreja que se alimenta nele e pode alimentar aqueles que ainda não o têm. Quer fazer parte dessa igreja? Amém? Então, que seja essa a sua, a minha, a nossa igreja, porque é essa igreja que eu quero para mim e para os irmãos. Que o Senhor a todos abençoe, em nome de Jesus.